A paz do Senhor, prezado rádio ouvinte. A Bíblia diz uma grande verdade que muitas pessoas ignoram. E diz assim, em 2 Crônicas 25:8, Deus tem força para ajudar e para fazer cair. São palavras fortes. Está aqui uma declaração solene, mas também consoladora. É uma verdade universal, mas também que essas palavras foram dirigidas ao rei Amazias, que confiava mais em alianças humanas e políticas do que na direção divina. O profeta o advertiu: não é o tamanho do exército, nem a soma do dinheiro, nem as estratégias humanas que garantem a vitória. É Deus, pois ele tem força para ajudar e também para fazer cair, pois Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Isso nos lembra que o Senhor continua soberano sobre a história e sobre a nossa vida. Ele levanta quem nele confia. Foi assim com Davi, um simples pastor, que enfrentou um gigante porque sabia que a batalha é do Senhor. Mais precisamente, 1 Samuel 17:47 diz: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a peleja. São palavras fortes. A Bíblia não depende da força humana. Melhor dizendo, a batalha não depende da força humana, ela pertence ao Senhor. Foi assim que Abraham Lincoln, que após sucessivas derrotas políticas não desistiu, perseverou e se tornou um dos presidentes mais marcantes da história americana. Quando Deus decide ajudar, nenhuma oposição é forte demais. Mas o texto também diz que ele tem força para fazer cair. A história mostra impérios que pareciam eternos, mas ruíram. O orgulho precede a queda, diz a Bíblia. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16:18. Quando o ser humano se exalta, se exibe como tal, o bambambam, o melhor, e ignora Deus, na verdade ele está construindo sobre a areia. A hora em que Deus quiser, o Senhor o derruba. Como afirmou o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, um pregador inglês, sem Deus nós somos nada, mas com Deus podemos tudo o que ele nos chamar a fazer. Essa é uma frase sábia e verdadeira. Essa palavra nos leva a duas atitudes práticas. Primeiro, confiança humilde. Se você está fraco, desanimado, sentindo-se pequeno diante dos desafios, lembre-se, Deus tem força para ajudar. Ele tem todo o poder e não está limitado pelas circunstâncias. E ele pode ainda nos permitir a fraqueza para aprendermos a depender mais dele. Segundo, reverência sincera. Não brinque com Deus, não o ignore, não viva como se ele não estivesse vendo. O mesmo Deus que sustenta também corrige, mas até sua correção é expressão de amor, pois ele prefere nos disciplinar do que nos perder. Nos dias atuais, o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, segundo o noticiário internacional, teria dito mais ou menos as seguintes palavras de arrogância, abre aspas: nem Deus consegue proteger o mundo do poder invencível das minhas armas, fecha aspas. Isso é arrogância pura. E na palavra está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Gálatas capítulo 6, verso 7. Segundo as pesquisas de portas abertas, conhecido internacionalmente como Open Doors, e o World Watch List de 2026, a Coreia do Norte é o país mais difícil do mundo para o cristão viver, pois a pessoa que é pega com a Bíblia, que é proibido o cristianismo lá, e a pessoa que é pega com uma Bíblia em casa, ou nos seus pertences, ou descobre-se que tal pessoa é um cristão, ela vai presa, transferida para campos de trabalhos forçados, recebe punições severas e nunca mais ela é vista. A hora em que Deus quiser, ele pode derrubar esse ditador e perseguidor da Igreja de Jesus, ou pode chamá-lo para prestar contas. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas no mundo existem muitos políticos que zombam do nome de Deus. E nós temos mais alguns exemplos na história. Napoleão Bonaparte, que acreditava ser invencível e que detinha o próprio destino nas suas mãos, mas acabou derrotado, exilado e esquecido. Nós temos Adolf Hitler, que ignorou o cristianismo e proclamava a sua ideologia ocultista nazista e também o seu poder militar, crendo que com tais coisas iria dominar o mundo e estabelecer o Terceiro Reich. Perdeu tudo e foi completamente derrotado. O sonho do Terceiro Reich era o sonho de um império totalitário alemão racialmente puro, sem negros, sem mulatos, sem mamelucos, sem indianos, sem ciganos e sem asiáticos, e que dominaria toda a Europa sob a liderança de Hitler. Dizem que seria os 1000 anos de que fala a Bíblia. E terceiro, ainda temos Fidel Castro, lá de Cuba, que ele reduziu bastante a religião cristã na ilha. Por que não conseguiu acabar com o cristianismo lá, né? E exaltou muito o poder do Estado, porque ele queria colocar no lugar de Deus, do Deus da Bíblia, o Estado. E o que aconteceu? Cuba se tornou um lugar desgraçado e muito ruim para se viver. Ele morreu e a sua morte não foi lamentada pelo povo. Tais atitudes me faz lembrar das palavras de John Calvino. O veneno mais eficaz para levar os homens à ruína é gabar-se de si mesmo em sua própria sabedoria e poder. Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Essa verdade encontra seu ponto máximo em Jesus Cristo. No mundo onde o nome de Jesus é aceito e recebido, tudo melhora. E onde é rejeitado, tudo piora e as trevas se instalam. Portanto, prezado rádio ouvinte, entregue a sua vida a Jesus, receba-o como Senhor e Salvador de sua vida. Ele pode cuidar de você e fazer levantar aqueles que têm compromisso com ele e nele esperam. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.